Vamos dar continuidade aqui ao nosso vaso coração. Esse vaso coração é nível hard, hein? Vocês vão ver o que aconteceu com o vaso na hora que eu fui lavar, depois do rejunte. Então vamos lá, agora é a fase do rejunte. Você coloca um pouquinho de rejunte no pote e vai acrescentando água aos poucos aqui, como eu estou fazendo. E não coloca muita água não, vai pondo de pouquinho para ele dissolver legal. E daí vai atingir essa textura aqui. Você deixa uma textura bem líquida, como se fosse uma tinta grossa, porque nós vamos pintar o vaso com esse rejunte aqui. Nós vamos aplicar com pincel, na verdade. Então vamos lá, tá aqui o vaso, o cimento já está bem seco. Nós vamos passar com o pincel aqui em todo o interior do vaso. A parte de cima, nesse momento, a gente não vai fazer. Como eu disse, se você quisesse, você poderia ter alisado essa parte para somente pintar no final. Então aqui com o pincel você vai pegando o rejunte e vai aplicando camadas aqui, bastante rejunte aqui no interior do vaso. E aí vai passando, ó, é a primeira demão, o cimento vai absorver bastante esse rejunte aqui, essa umidade. Mas você vai aplicando e procura tampar todos os espaços que você vê de cimento ali. Todos os espacinhos você vai preenchendo. Olha aqui num outro detalhe para você. Eu vou aplicando, ó, você vê que tem bastante frestas, bastante furinhos ali do cimento. E você vai, coloca uma boa camada de rejunte aqui, ó. Carrega bem o pincel e vai aplicando. Olha lá, deixa bem carregado e vai aplicando. Essa é a primeira demão, depois nós vamos fazer a segunda demão. E se você achar necessário, você pode fazer a terceira. Depois de uns 30 a 40 minutos da primeira demão, olha como é que ficou, aí você pode aplicar a segunda demão. Se fizer isso antes, você vai acabar tirando o que você aplicou da primeira vez e não vai atingir o resultado. Olha aqui como é que ficou a primeira demão. Você vê que tem algumas pequenas falhas, mas isso nós vamos corrigir na segunda demão. Aqui na parte de baixo do vaso, eu vou aplicar rejunte aqui nessas duas partes, aqui nessas duas arestas de lá de cima e aqui embaixo, porque a parede de cimento ela fechou isso aqui. Então não há necessidade de ficar aberto. Isso é opcional, se você quiser, você pode deixar. Porque ela está sem utilidade aqui. O cimento acabou fechando, porque a parede era muito grossa. Mas aí eu optei por rejuntar, se você não quiser, não precisa. Então aqui no detalhe para você, é um pouquinho difícil segurar a câmera com uma mão e passar o rejunte com a espátula com a outra. Mas está aqui, ó, com a ponta de uma espátula, uma textura já não tão líquida o rejunte. Você vai aplicando nessas arestas aqui. Olha aí como é que ficou. Depois que você aplicou, com o dedo umedecido, você dá uma passada de leve aqui para deixar bem liso. Molha a ponta dos dedos e passa. Aí você dá um acabamentinho aqui. Depois que secar, a gente vai limpar direitinho. Olha lá como é que ficou nas duas extremidades. Aqui nesses vãos aqui, nós vamos aplicar. Você pode aplicar tanto rejunte ou cimento. Fica a seu critério. Olha aqui já com a segunda demão. Aqui eu já passei a segunda demão. Depois você deixa as 24 horas secar. Você tem que ver que já está bem seco e firme. Depois de 24 horas que secou a segunda ou terceira demão do rejunte, uma lixa fina aqui, eu usei a lixa 120, você vai lixar suavemente aqui para tirar o excesso de marca do pincel. Então você vai lixando aqui para as marcas do pincel que estiverem em excesso e saindo, e dá uma melhorada no acabamento do interior do vaso aqui antes da pintura. Esse procedimento você pode fazer em qualquer modelo de vaso, tá? Em todos os modelos que eu mostro, depois do rejunte você dá uma lixada e depois vai pintar com tinta acrílica. Agora pessoal, olha o que aconteceu na hora que eu fui lavar o vaso. Depois que secou o rejunte, 24 horas e você lixou, você joga uma água, dá uma ducha no vaso aqui para tirar o excesso de pó. Agora olha ali, a peça descolou do nada e caiu, sorte que não quebrou. Olha só, vou mostrar de novo para você ver, ó, simplesmente descolou, estava colado, olha, você vê que tem uma parte seca ali, e eu vou explicar o que aconteceu aqui.
por dois fatores. Primeiro que quando eu estava cimentando, muito possivelmente eu mexi nessa parte aí, enquanto estava aplicando cimento. E o segundo erro que eu cometi aqui é que eu não rejuntei as arestas aqui entre uma peça e outra, essas arestas externas do vaso, eu não rejuntei antes de dar o banho no vaso. Você vai ver em outros vídeos que eu faço isso antes de lavar. Ou seja, facilitou com que a água entrasse aqui no interior do vaso. E como já estava mal colado, né, porque eu mexi na peça, então ela simplesmente soltou. Então o que eu vou fazer? Eu vou raspar um pouco essa parede de cimento aqui, porque eu vou passar argamassa aqui para colar essa peça que caiu. Você pode colar com argamassa ou somente cimento, sem areia. E é isso que nós vamos fazer aqui. Agora aqui na parte de baixo, ó, em decorrência do que aconteceu aí, como descolou, e é um vaso complicado porque são muitas peças pequenas aqui nas laterais, eu vou, em vez de aplicar rejunte, eu vou aplicar cimento para dar maior firmeza aqui nas laterais, uma na outra. Inclusive eu vou aplicar aqui e nas arestas do lado de fora também. Então com a ponta da espátula você vai aplicando, ó, aplica o cimento e depois você faz uma limpeza aqui com o dedo umedecido, com uma esponja, você tira o excesso de cimento. E depois quando secar você vai dar um acabamentinho melhor aqui. Por isso cada detalhe é importante, porque a última coisa que a gente quer é que o vaso desmonte na nossa mão. Então olha como é que ficou, eu cimentei todas as partes aqui, todas essas junções internas aqui, para dar mais firmeza. Agora isso aqui vai ficar bem justo, bem firme, né? E como ficou o nosso vaso depois de colada a peça, é assunto para o próximo vídeo. Ok, pessoal? Agradeço pela atenção até aqui, obrigado a todos e um grande abraço.